Além de atriz, você sabia que a Sarah Jessica Parker também já está começando a se tornar um nome bem marcante no mercado editorial? Eu contei a história de como a Reese Witherspoon começou a construir um império lá na rede vizinha, na rede da dancinha. E agora é a vez da nossa eterna Carrie de Sex and the City. Série, inclusive, que tá ganhando um novo fôlego aí, porque ela tá viralizando de novo, desde que entrou no catálogo da Netflix. Mas ninguém sabe, mas a Sarah Jessica Parker tem uma editora de livros. E ela vem investindo cada vez mais na publicação de novos autores e que podem se tornar possíveis grandes nomes do mercado. E esse é um tipo de vídeo diferente que eu tô trazendo aqui no canal, é uma primeira experimentação. Tô produzindo esse tipo de conteúdo, geralmente um pouco mais curto para as outras redes, mas se vocês curtirem eu posso trazer para cá também, então não esquece de me seguir nas outras redes, né, na rede da dancinha, tô no Instagram também, se inscreve aí no canal. E antes de mais nada, né, oi, tudo bem? Meu nome é Laura e eu falo sobre livros, literatura e mercado editorial. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como começou a história da Sarah Jessica Parker com os livros. I think books have been my true constant in my life and my true constant companion, and I think I've come to rely on them kind of as a source of focus and comfort and even a sort of sense of security, that it's a thing that I have no matter what, wherever I am. Muita gente, e aí eu me identifiquei muito, ela não planejou trabalhar com livros desde sempre. Ela nunca tinha se visto tendo uma editora, publicando novos autores, ou ali dentro do mercado editorial como uma profissional do livro. Ela sempre foi, acima de tudo, uma leitora. E a trajetória dela como profissional do mercado editorial começou, na verdade, com Garota Exemplar. Assim, diga-se de passagem, esse livro não só marcou a vida da Sarah e de muitas outras pessoas, como acho que já é seguro dizer aí que foi um livro que revolucionou o gênero de thriller, de suspense aí no mercado como um todo. Segura aí essa informação de Garota Exemplar, porque a gente vai ter que voltar um pouco mais no tempo. Como muitas de nós, a lá I Hate It Here, da Taylor Swift, a Sarah também cresceu imersa em histórias, naqueles mundinhos que a gente cria pra gente por meio dos livros. A Sarah sempre leu desde muito cedo, principalmente influenciada pelos pais. O pai dela era poeta e a mãe era uma leitora voraz que não deixou a filha seguir nenhum outro caminho além do dela. I really did grow up in a home where it's not just that reading was encouraged, but it was sort of the law of the land. From the time we were birthed, the rule was you weren't allowed to leave the house without a book. And that meant even children who were not yet able to read. My mom's theory was that you cultivate readers. What I do recall, and this is kind of important, I know the year that it switched from the law to voluntary. I started turning the light on after my mother left, or going into a closet with the light on or a flashlight. I remember the flashlight. Stop. I needed to finish. I needed to be back in a book. And for the remainder of my life, that is the way. That's been my relationship to books. Incentivo se tornou um hábito e se tornou um vício. E assim, Sarah, eu te entendo. Ela passou a vida inteira dela lendo, realmente vivendo a vida de uma leitora a ponto de, depois que ela virou mãe, ela influenciou as duas filhas a também seguirem o mesmo caminho nos livros. E essa foi uma coisa que eu particularmente também me identifiquei muito com ela, porque mais do que só uma leitora apaixonada por livros, ela é uma entusiasta dos livros. E o que eu quero dizer com isso? Quando ela entrar ali no mercado editorial, e a gente vai falar sobre isso, ela sempre se dedicou muito a tentar aprender o que existe por trás dos livros ali antes deles chegarem para o público, né? Então, tudo que existe por trás da publicação de um livro. E a Sarah fala que ela não fez faculdade, né? Ela não terminou os estudos, ela não fez uma graduação. Então, ela dedica muito da formação dela, quase que autodidata, aos livros que acompanharam ela ao longo da vida. Ela diz que talvez, né, por não ter tido uma educação tradicional, digamos assim, talvez seja um dos motivos dela ter tanta sede de conhecimento, de querer aprender cada vez mais e aprender o que existe por trás daquilo que ela mais amava, que eram os livros. Agora, lembra que eu falei para guardar a informação de Garota Exemplar? Pois é, chegou a hora. A Sarah Jessica Parker se consolidou como uma das atrizes mais famosas da geração dela por causa de Sex and the City.
Então, ainda mais ali, né, no começo, final dos anos 2000, é muito comum aquela cultura dos paparazzis, então foi muito comum ela ter sido flagrada e clicada nas ruas ao longo da vida dela. Só que tudo mudou por causa de uma foto. Numa foto tirada ali por paparazzi, ela estava despretensiosamente andando pelas ruas, só que ela estava segurando um livro debaixo do braço. E esse livro era Garota Exemplar. Ah, uma curiosidade. A Sarah diz que ela não lê os livros hypados enquanto eles estão ali no auge do hype, porque ela prefere não se deixar ser influenciada, não ir na onda ali do momento. Só que com Garota Exemplar foi diferente. Aquele livro tinha alguma coisa ali pra ela que fez com que ela quisesse ler enquanto tava todo mundo surtando pelo livro. E assim, quem viveu o surto que foi, sabe? Tanto o livro, que tava em todas as listas de mais vendidos, todo mundo falando sobre ele, quanto o filme também, que fez um grande sucesso. Só que uma mulher chamada Molly Stern viu essa foto e entrou em contato com a Sarah. Acontece que a Molly, na época, era uma das editoras, uma das pessoas que justamente trabalhou na publicação de Garota Exemplar. E elas se tornaram muito amigas ali. Elas começaram a conversar, manter um contato. Aí elas até criaram um clube do livro juntas. Até que a Molly, vendo o potencial na Sarah e vendo não só que ela era uma ávida leitora, mas ela também tinha todo esse interesse por trás ali do trabalho com livros, ela convidou a Sarah a ter um próprio selo editorial dentro ali do guarda-chuva da Penguin Random House. A Penguin Random House, ela é atualmente o maior grupo editorial do mundo e ela faz parte das Big Five. O que são as Big Five? São os 5 maiores grupos editoriais do mundo e todos estão concentrados ali nos Estados Unidos. Especialmente em Nova York, que inclusive é onde a Sarah mora. Então, assim, além de ser um solo editorial muito fértil, né, nos Estados Unidos, Nova York também é a capital dos livros do mundo, acho que a gente pode dizer assim. E a Sarah mora em Greenwich Village, que é, assim, para quem sabe um pouco da história ali desse bairro de Nova York, ele também tem uma tradição literária muito forte. Então já dá para começar a perceber ali como que os livros e o mercado editorial sempre fizeram parte de alguma forma da vida da Sarah. Então ali, abraçada pela Penguin Random House, um belo começo, diga-se de passagem, o primeiro livro lançado pelo selo dela, o livro chamado S.P.J., Sarah Jessica Parker, for Hogarth, que era outro selo ali dentro da Penguin. Eu sei que pode ficar meio confuso, porque aqui no Brasil, apesar de a gente ter as editoras, a gente não tem tantos selos dentro das editoras. A gente pode contar nos dedos quais editoras têm, assim, sei lá, 10 selos editoriais. Então a gente acaba que linka mais um livro a uma editora específica, mas esses grandes grupos, como a Penguin, por exemplo, tem os selos editoriais que estão dentro desse guarda-chuva e quase que uns selos dentro do selo, sabe? Mas esse primeiro livro lançado pela Sarah no selo dela foi A Place for Us. Inclusive já foi eleito um dos melhores livros do ano pelo Washington Post, BuzzFeed, a People e etc. E a Sarah lançou mais algumas coisas ali sob o guarda-chuva da Penguin, mas passou um tempo e a Molly decidiu sair da Penguin e abrir a sua própria editora, chamada Zando. E muito amigas e com contato muito próximo, a Sarah seguiu a Molly. E dentro da Zando, a Sarah continuou com o próprio selo, agora chamado SJP Lit. Só por uma curiosidade, lembra de Garota Exemplar, que a gente mencionou algumas vezes até agora? Hoje, a Gillian Flynn, que é autora de Garota Exemplar, também tem o seu próprio selo dentro da Zando, a Gillian Flynn Books. Ou seja, dá pra ver que a Molly realmente ela é o tipo de pessoa que quando ela agarra alguém pelo braço, ela leva até o fim. E essa editora da Sarah, que é onde ela continua até hoje, lançou seu primeiro livro em junho de 2023. Então pensa, não é tão distante assim. O primeiro livro, A Quitter's Paradise, foi escrito pela Eliza Chang e até entrou na lista de leitura da Michelle Obama. Inclusive, essa é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, de grandes personalidades e políticos, assim, tem listas de leitura que eles divulgam, assim, lista de leitura de verão, os melhores do ano e tudo mais. E esse livro, A Quitter's Paradise, foi a estreia dessa autora, Eliza Chang, que conta a história de uma jovem que faz tudo o que pode para ignorar a morte da mãe, mesmo quando os segredos de família que são descobertos
se tornam cada vez mais inseparáveis dos problemas dela. Em setembro de 2023, o livro que foi lançado foi Coleman Hill e já entrou em listas de prêmios lá nos Estados Unidos. E esse livro vai contar a história de duas famílias estadunidenses cujos destinos ali se entrelaçam durante a Grande Migração. E é um livro que mistura fato e ficção e vai brincar ali com 3 gerações. Esse ano, em 2024, o lançamento da editora dela foi em maio e se chama Women and Children First, escrito pela Alina Grabowski. E esse é um emocionante quebra-cabeça literário que desvenda a vida privada de 10 mulheres enquanto elas enfrentam a tragédia em uma pequena cidade de Massachusetts. E o lançamento mais recente da editora da Sarah tem conseguido muitas críticas bem interessantes lá fora. Daydream in Gold foi descrito pelo New York Times como um romance terno que abrange décadas, gerações e continentes. Uma história sobre a maternidade, a diáspora africana e a resiliência das mulheres negras. Só com esses títulos, eu acho que já dá pra gente perceber um pouco a visão que a Sarah tem pra editora dela. E assim, eu particularmente estou bem atenta a esses livros, porque eles parecem ser realmente muito bons. E mais do que isso, eu sinto que a Sarah, pelo que ela já vem mostrando, parece que ela leva muito a sério o trabalho e a publicação dos livros. E esse é um ponto que eu sempre tento trazer nos vídeos, principalmente que a gente faz sobre conteúdo ali de bastidores do mercado editorial, como funcionam algumas das etapas de publicações de livros. E numa entrevista que ela deu pro podcast do New York Times, ela fala que um dos receios dela é desrespeitar de alguma forma os profissionais que estão envolvidos ali na cadeia do livro. Seja, né, esses profissionais, seja os leitores, os autores, porque muitas vezes a gente acaba que cai no estereótipo ali de achar que só porque é uma celebridade, ela não merece estar ali, ou ela não entende o que de fato ela tá propagando, ou ela não tem noção do que ela tá fazendo parte. Como se fosse só mais uma celebridade querendo surfar ali numa onda do momento. Por isso, ela tem essa visão do negócio, a visão como leitora, mas ela também tenta sempre colocar profissionais que realmente se especializaram, estudaram e se graduaram pra estar ali nos papéis que eles têm que desempenhar dentro da editora dela. Nessa mesma entrevista, eu achei muito interessante, assim, que o entrevistador pergunta pra ela o que ela aprendeu nesse tempo que ela passou ali já trabalhando com livros, nessa curta ainda carreira como publisher. O que ela aprendeu do mercado editorial que ela não tinha noção só como leitora. E eu curti demais a resposta dela, porque é algo absolutamente comum, unânime, para todo mundo que começa a entender um pouco mais a cadeia do livro. Ela fala que uma das coisas que mudou totalmente a cabeça dela foi perceber o lado business, o lado dos negócios. Ela fala que nem só a questão da complexidade ali, né, de tudo que envolve publicar um livro, mas ela comenta também um pouco do cenário atual, né, como que, principalmente, né, depois de crises econômicas, depois da pandemia do Covid, as empresas, porque as editoras são empresas, passaram a ter muitas dificuldades para conseguir se manter, para conseguir ter lucro. E eu senti que ela tem uns pés bem firmes no chão nesse sentido, sabe? Ela fala que, como leitora, não tinha como ela ter noção da complexidade por trás daquilo tudo e que aquilo também é um negócio que precisa se sustentar e que precisa não quebrar. Que hoje em dia, aí isso é uma coisa que eu confesso que eu me identifico também, ela fala que ela não consegue mais entrar numa livraria sem enxergar os números, que até então nunca passaram pela cabeça dela. O que dá pra perceber é que o negócio dela já tá começando a fazer barulho, já tá começando a ganhar cada vez mais destaque, claro que muito por conta do nome que ela carrega, né, por ser uma pessoa bem famosa, um rosto muito reconhecido na mídia. Mas algo que eu acho muito legal é que, ao contrário do caso da Reese, que quem tá conhecendo hoje não pôde acompanhar o começo, com a Sarah, a gente pode ver de pertinho essa história deslanchando. E assim como a Reese, ela também tem o foco de, nesse momento, direcionar a editora dela para essa busca de vozes globais. E quando ela fala vozes globais, ela fala muito sobre querer encontrar temas que possam ressoar em vários públicos, em lugares diferentes. O 4º livro da editora da Sarah vai sair em novembro e eu, particularmente, já tô
muito curiosa pra ver essa história de pertinho e pra acompanhar o que ela tá guardando na manga, o que vem por aí. Quem sabe ela não se torna outra gigante do mercado editorial. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Me contem aí, vocês já conheciam a Sarah nesse lado empreendedora dos livros, desse lado leitora? Se você assistiu até aqui, agradeço muito. Por favor, não deixe de dar um like aí no vídeo pra eu entender que esse tipo de conteúdo vale trazer pra cá também, vale trazer de forma mais aprofundada, porque eu acabo tendo que cortar um pouco e reduzir o roteiro, que geralmente fica bem longo, mas pra caber em outras redes, que é onde eu vinha sentindo mais esse feedback, principalmente na rede da dancinha. O pessoal tava curtindo muito por lá, e por lá eu falo muito mais sobre o mercado editorial, sobre notícias, assim, falei dos números, né, que a Sarah citou. Sempre que sai uma pesquisa, um novo levantamento, algo assim que fala sobre o mercado como, né, dos livros como negócio, tô sempre compartilhando por lá, comentando lista de mais vendidos, tendências. Então não deixa de me seguir por lá. Mas de verdade, me conta aqui nos comentários se você curtiu esse tipo de vídeo aqui pro YouTube, porque tem muita coisa diferente e muito legal planejada, mas preciso saber se vocês curtem, se vocês topam assistir esse tipo de vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!